Oi pessoal, como é que vocês estão? Vamos dar continuação aqui à nossa aula 11, né? A gente falou semana passada de sistema circulatório e agora vamos falar sobre sistema excretor, tá certo? Continuar aqui a apostila 3 e vamos lá. Vocês acham que faz bem ou faz mal beber muita água em um curto espaço de tempo? E aí? Faz mal, né? Por quê? Porque quando você toma muita água no curto espaço de tempo, você vai produzir muita urina, certo? E quando você elimina muita urina, você também elimina uma quantidade considerável de sais minerais, como por exemplo o sódio. Isso vai dar um problema que nós chamamos de hiponatremia, certo? Hipo, baixo, nátrium, sódio, emia na corrente sanguínea. Então, pouco sódio na corrente sanguínea, certo? Que basicamente vai consiste em desorientação, tontura, inclusive mal súbito. E sabe quem tem muito problema com hiponatremia? São os maratonistas, que enquanto estão correndo, né, em vez de eles tomarem aquelas bebidas isotônicas, eles tomam água normal, certo? Então a bebida isotônica, além de conter água, ela contém também sais minerais. Eles vão tomar só água. E daí, a quantidade de sais minerais ela vai começar a cair, né? Porque isso vai sendo eliminado na urina. E daí, o maratonista, né, que ao invés de ganhar a sua prova, vai cair durinho e pode até morrer, certo? E daí é de fundamental importância que você entenda como funciona a produção de urina no nosso corpo, né? Como funciona o nosso sistema excretor. Então, bora começar aqui essa aula. O sistema excretor, certo? Em todos os animais, tem como principal função manter a homeostase do organismo, certo? Não sei se você sabe, mas homeostase é o que é manter o equilíbrio do organismo, né? Num funcionamento padrão, mas para que todas as nossas etapas metabólicas possam ser executadas sem problema nenhum. E esse controle, né, da homeostase, ele passa pelo controle da quantidade de água e sais minerais dentro do nosso corpo. Além, claro, né, do controle e da manutenção de aminoácidos, vitaminas, elementos fundamentais para que o nosso sistema orgânico, para que a nossa fisiologia funcione. Sem problema nenhum, né? Que ela funcione sem problema nenhum. E essa manutenção do equilíbrio, né, do equilíbrio hídrico, com o equilíbrio de sais minerais no nosso organismo, é feita pelo sistema excretor. Além disso, o sistema excretor ele está envolvido na eliminação de excretas, como, por exemplo, quando a gente respira, né, nós eliminamos o dióxido de carbono, o CO2. Esse CO2 é uma excreta, certo? É uma excreção. Um detalhe importante é que quando você defeca, né, você faz cocô, o cocô ele não é uma excreção, porque a excreção ela é o resultado do nosso metabolismo, né? É o lixo que sobra das reações químicas que acontecem dentro das nossas células, certo? E o cocô, na verdade, ele não é isso, ele é resto alimentar, certo? Ele não é resto de etapas metabólicas, né? Por isso que as fezes elas não são consideradas uma excreção, certo? A urina é uma excreção, né? E na urina nós vamos eliminar os compostos nitrogenados, certo? Que são o quê? Que são compostos que têm nitrogênio, o nome já diz, né? E quais são, né? Eles são formados a partir de reações químicas que quebram proteínas, né? E lembre-se que as proteínas são formadas por aminoácidos, certo? E o aminoácido ele tem nitrogênio, né? A amina do aminoácido tem nitrogênio, certo? Então, quando você quebra uma proteína, né? Você elimina compostos nitrogenados. E também na quebra de ácidos nucleicos, né? DNA, RNA. Né? Lembre-se que o ácido nucleico ele tem as bases nitrogenadas, certo? Então, quando eles são quebrados, eles vão liberar nitrogênio, né? Os compostos nitrogenados que sobram das reações catabólicas, né? De quebra, eles são tóxicos. E como eles são tóxicos, eles vão interferir principalmente no processo da cadeia respiratória, da fosforilação oxidativa que ocorre na mitocôndria,
certo? E eles vão ali, né? Começam a atrapalhar esse processo, e daí você vai produzir menos ATP, e aí, né, você vai ficar sem energia e pode acabar morrendo, certo? Por isso, o sistema excretor, principalmente o nosso, né, sistema excretor urinário, ele é tão importante assim, certo? Então, os compostos nitrogenados excretados pelos animais, eles são 3. Aqui nós temos os 3, certo? Então, nós temos a amônia. A amônia, ela tem uma alta toxicidade, certo? E os animais que eliminam por amônia são chamados de amoniotélicos, certo? São os invertebrados aquáticos, os peixes ósseos e os girinos. E para que a gente possa eliminar por amônia, o que precisa ter? Um ambiente com muita água, certo? Porque a amônia, por ela ser tóxica, ela precisa de um ambiente para ela se dissolver, certo? Depois, né, a gente tem o segundo composto que a gente vai excretar, é a ureia. A ureia, ela já é de média toxicidade, né? E essa conversão da amônia em ureia é só pelo acréscimo de uma molécula de dióxido de carbono na amônia, certo? Os animais que eliminam por ureia são os ureotélicos, os animais que eliminam por amônia, né, são os amoniotélicos, vertebrados aquáticos, peixes ósseos e girinos, né, que é a fase larval dos anfíbios. A ureia, né, os ureotélicos são os peixes cartilaginosos, embora o tubarão, por exemplo, que é um peixe cartilaginoso, ele tenha muita água, né, ali, ele vai eliminar ureia e não amônia. As tartarugas, né, e nós, mamíferos, nós excretamos ureia. E nós temos também o ácido úrico, que é o que tem a menor toxicidade, ó, certo? E os animais que eliminam por ácido úrico são chamados de uricotélicos, né, que são insetos, que são invertebrados terrestres. Nós temos as aves e nós temos os répteis. Então, quando você vê lá, né, o cocô da ave, né, que ele é pastoso, né, tem uma pastazinha branca, ali é o ácido úrico. O ácido úrico, ele é insolúvel, praticamente insolúvel em água, né? Então, ele não precisa dessa tanto de água para ser excretado, como os amoniotélicos têm. Mas a vantagem é que ele tem essa baixa toxicidade, né? Mas nem tudo são vantagens, tem as desvantagens, né? Para que aconteça esse processo de conversão da amônia em ureia, né, e de amônia em ácido úrico, tem que haver gasto de energia, certo? E daí, a gente tem aqui os componentes do nosso sistema urinário, certo? As estruturas que vão formar ele, que são 2 rins, certo? Que são abastecidos pela artéria renal, certo? Abastecido de sangue pela artéria renal, e depois esse sangue, né, depois de filtrado, né, que essa é a função do rim, filtração do sangue, ele vai ser levado pela veia renal, certo? Sim, assim que a urina vai ficar pronta, ela é direcionada para 2 tubos, que são os ureteres, certo? Você está vendo aqui. Daí, dos ureteres, né, elas vão ser levadas, a urina vai ser levada para a bexiga para ser armazenada, e, né, quando a gente precisar urinar, essa urina ela vai passar aqui para a uretra e vai acontecer a eliminação da urina. Beleza. Eu fiz aqui um corte no rim, que é essa imagem aqui no corte do rim. Nós temos que ele se divide em 2 zonas. Ele tem essa zona aqui mais externa, que é chamada de córtex renal. Eu tenho essa parte mais interna, que é a medula renal. Certo? E aí, nesse rim, nós vamos encontrar a unidade funcional dele, que é o néfron. Certo? Aqui o néfron, que nós temos 2 néfrons, tá bom? 2 néfrons. E daí, esses néfrons aqui, vai passar vários capilares sanguíneos por eles, tá certo? Para que aconteça, né, a absorção das coisas que ainda vão para o sangue, né? E daqui do sangue para o néfron também as coisas que vão ser eliminadas
pela urina, certo? E o néfron, você vê aqui que uma parte dele está no córtex renal e uma parte na medula adrenal. Ok. Vamos agora pegar esse néfron e colocar ele aqui, como eu coloquei, um pouco maiorzinho, e vamos entender as partes desse néfron. Então, nós temos aqui a primeira parte, que é o glomérulo, que é envolto por essa cápsula glomerular, que é a chamada cápsula de Bowman, certo? É só lembrar, né? A cápsula de Bowman. E daí a gente tem algumas outras partes, certo? Que nós temos aqui o túbulo contorcido proximal, tubo contorcido proximal ou túbulo, certo? Por quê? Porque é próximo da cápsula de Bowman. Depois nós vamos ter essa alça, que é a alça de Henle, certo? Tá vendo aqui ela aqui? E depois nós temos o quê? Um outro tubo, certo? Um outro tubo que é contorcido, né? É um tubo, ele é contorcido e ele está distante da cápsula de Bowman. Então, é túbulo contorcido distal, certo? E tubo contorcido proximal, tubo proximal contorcido ou túbulo contorcido proximal, e túbulo distal contorcido ou túbulo contorcido distal, certo? Né? E depois que der filtrado, nós temos a formação da urina, que será eliminada aqui, ó, esse tubo, que é chamado de túbulo ou ducto coletor, certo? Vários néfrons, né? Vão se prender aqui no túbulo coletor e para ele recolher a urina, certo? Daí essa urina vai para a pelve renal, certo? Que é a pelve renal bem aqui, e né, vai ser levada dos ureteres, né, para a bexiga e assim vai. Beleza. A função dos rins, como eu disse, é fazer a filtração do nosso sangue. Ele aqui é o rim, né? Imagem real. E mais uma vez eu volto a insistir nisso, reabsorvendo o que é importante para o nosso corpo e deixando passar somente aquilo que no momento não é importante, certo? Ou aquilo que é tóxico, como os componentes nitrogenados, né? Os compostos nitrogenados. Agora, dentro do rim, nós temos, né, pequenas unidades que são chamadas, como eu disse para vocês, néfrons, certo? E são esses carinhas que vão trabalhar nesse processo de filtração do sangue. Só para você ter uma ideia, cada rim ele possui mais ou menos 1 milhão de néfrons, né, trabalhando incessantemente aí para filtrar o sangue, certo? E daí, né, ele vai, o que é tóxico vai ser eliminado pela urina e o que não é, vai retornar para o sangue. Beleza. Então, você vê aqui que não é complicado, certo? Não é complicado, né? Vamos agora entender aqui direitinho aqui o que acontece em cada parte do néfron. Não se assuste com essa imagem, vou explicar ela bem direitinho, certo? Então, aqui esse néfron mais esquemático, né? Diferente desse, né? Mas não se assuste, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, né? Como eu havia falado, o glomérulo, certo? E aqui a cápsula de Bowman. Bom? Então, aqui, ó, túbulo contorcido proximal. Ele tá reto assim, mas ele é contorcido, que é só o esquema, tá bom? Daí, depois nós temos a alça de Henle, tá bom? Essa alça aqui, ó. E depois nós temos o túbulo contorcido distal, tá bom? E depois nós temos o ducto coletor, certo? Tudo aquilo que a gente já viu nessa imagem aqui, né? De forma esquemática, tá bom? Então, primeiramente, você tem que saber de onde vem o sangue que chega no rim, né? Ele vai vir do coração, através do que? Da artéria renal. E o que acontece? É que essa artéria renal, ela vai se bifurcando, né? Ela vai se transformando em arteríolas, até chegarem em finíssimos capilares, certo? O que vai acontecer com isso? É o seguinte, o sangue ele vai vindo numa alta pressão, tá bom? E conforme o calibre dos vasos sanguíneos vai diminuindo,
essa pressão vai ficando cada vez maior, né? Até que o sangue chega nesse enovelado de vasos sanguíneos aqui, de pequenos capilares, chamado de glomérulo. E aí ele vai extravasar, né, o sangue, né? E como uma parte do sangue, a pressão é tão alta, né, que quando ele chega aqui, uma parte do sangue passa pelo epitélio dos pequenos vasos sanguíneos, certo? Porque esses epitélios são fenestrados, eles têm tipo fendas, certo? Que o sangue consegue passar e vai para dentro da cápsula. Beleza. Entrou aqui na cápsula de Bowman, vai passar para dentro do... O que é que passa aqui para dentro da cápsula de Bowman? Né? São sais minerais, açúcares, aminoácidos, né? Os resíduos nitrogenados. Tudo isso atravessa. Tem coisa também que não atravessa. Por exemplo, as proteínas, né? Elas são grandes, então elas não atravessam o vaso sanguíneo, independentemente da pressão que vai chegar aqui, certo? Vitaminas, hormônios, eles também conseguem passar por aqui e cair na cápsula de Bowman. Falar que na proteína, existem pessoas que conseguem excretar proteína, né? Mas quando isso acontece é porque já tem uma insuficiência renal, uma falência renal, tá certo? O rim não está funcionando direito. Beleza. Então, né, você tem aqui a água, né? Tipo vindo para uma mangueira, né? E se de repente você coloca o dedo nessa mangueira, o que é que acontece? A água ela vai sair com muito mais pressão, né? É mais ou menos o que vai acontecer com o sangue, né, que está chegando aqui nesse néfron, tá bom? Beleza. Passou para dentro da cápsula de Bowman, é chamado de filtrado. E agora o que é que vai acontecer? O que foi importante nesse filtrado vai ser reabsorvido pelas estruturas do néfron e o que não for, como eu já falei várias vezes, vai ser eliminado na forma de urina. Certo? É importante salientar, né, que drogas, né, que o seu corpo quer se livrar, por exemplo, as pessoas que consomem drogas, né, elas também entram aqui, ó, certo? Direto no túbulo contorcido proximal. Certo? Agora, o que será reabsorvido, ele vai, né, para o túbulo contorcido proximal. Certo? E esse túbulo contorcido proximal está mais preocupado com o quê? Em reabsorver e devolver para o organismo glicose, aminoácidos e outros solutos importantes, né? Outros sais minerais. Claro que um pouquinho de água também será reabsorvido aqui, certo? Vai ser reabsorvido pelo nosso corpo, né? Como eu já disse, tem vários capilares aqui reabsorvendo isso. E o mais importante é que você guarde o quê? O túbulo contorcido proximal, ele faz a reabsorção de solutos, né? E o filtrado aqui, ele já não está tão concentrado, certo? Beleza, o soluto, boa parte, foi, né, para os capilares, foi reabsorvido. Então, ele vai passar agora para a alça de Henle, né? E a alça de Henle tem como função principal fazer a reabsorção de água, tá bom? O que acontece é a reabsorção de água. Então, a boa parte da água que chega no filtrado será reabsorvida na alça de Henle. Um detalhe importante: animais que vivem em locais onde a falta de água, onde há escassez de água, a alça de Henle ela é maior, né? E quando os animais vivem em ambientes, né, com muita água, essa alça de Henle ela vai ser menor, certo? Quando tem muita disponibilidade, ela vai ser menor, né? E vice-versa. Se for pouca água, vai ser maior. Beleza. É importante salientar também que a alça de Henle ela só existe nos néfrons de mamíferos e de algumas aves, certo? Bom, nós temos aqui a parte descendente, que desce, né? E é onde ocorre a absorção da água. A água vai cair nos vasos sanguíneos e é levada de volta para o nosso corpo, né? A outra parte da alça de Henle, nós chamamos de parte ascendente, porque ela ascende, ela sobe, certo? O segmento ascendente não vai haver o que? Reabsorção de água, e sim de cloreto de sódio, né? Do NaCl, certo? Essa reabsorção do cloreto de sódio é importante
porque aí essa parte de fora, né, da alça, ela vai ficar mais concentrada do que a parte interna. E aí vai facilitar a passagem de quê? De água, né, para a parte de fora, né, do segmento aqui descendente, né? Que essa parte aqui que vai estar mais concentrada, tá certo? Vai acontecer o transporte da água por osmose, né? E daí, certo. Então, o que sobra do filtrado aqui, né, já está bem pouco concentrado, né? Já absorveu muitos sais minerais aqui, cloreto de sódio, né? Ele vai passar aqui para o túbulo contorcido distal, beleza? E daí, nesse túbulo contorcido distal, nós vamos ter também a absorção de água, mas é importante salientar que nós temos reabsorção de cloreto de sódio também, certo? E ela tem uma grande importância na regulação da quantidade de potássio e de sódio no nosso corpo, certo? Vale a pena você, né, saber disso, né? Então, sobretudo, no túbulo contorcido distal, né, o que sobra do filtrado, que agora já é chamado de urina, ele vai passar, né, para o ducto coletor, onde nós vamos ter a reabsorção de mais um pouco de água, graças à ação de um hormônio chamado ADH, né, que vai colocar proteínas chamadas de aquaporinas nas células que nós temos aqui, ó, para facilitar essa reabsorção de água. E a urina segue o seu caminho para para o ureter, certo? É importante salientar que boa parte aqui dos solutos, eles vão sair do néfron por transporte ativo, ou seja, com ou sem gasto de energia? Com gasto de energia, né? A água ela vai passar por osmose, né? Então, passa tranquilamente, ou seja, por transporte passivo, né? Osmose. Daí, certo, mas a passagem soluta é por transporte ativo, certo? Vão ser reabsorvidos, certo? E aí, às vezes, né, por questões genéticas, eu vou contar outra curiosidade para vocês, por questões genéticas ou por estilo de vida, acontece o que? Um acúmulo de cristais dos nossos rins. E é uma doença que nós chamamos de cálculo renal. Olha isso aqui, gente, né? Que você já deve ter ouvido como que? Como pedra nos rins, né? Não é isso? E daí, gente, a pedra no rim, ela dói pra caramba, assim. Eu nunca tive, mas eu tive uma prima, né, que teve pedra nos rins e é uma doença insuportável. E é considerada até a pior dor que um ser humano ele pode sentir. Tipo assim, é muito pior do que eu pegar, né, o seu testículo, né, você que é menino, colocar ele no chão e pegar um sapato de salto alto e dar um giro assim, ó, em cima do seu testículo. Imagina a dor. A pedra nos rins é pior do que isso. Entendeu? Então, gente, vamos beber água para evitar, né, aí. Sei que tem por questões genéticas, né, mas também acontece por questões ambientais. Evitar beber muito refrigerante, né? E assim vai. E daí, né, quando os nossos rins eles começam a falhar, certo? E, consequentemente, começam a não eliminar de maneira eficiente os compostos nitrogenados, tóxicos, né, para o nosso organismo. Nesse caso, nós temos que utilizar uma máquina que faz esse papel, que o rim não está fazendo, que é a famosa hemodiálise, certo? Quem tem problemas renais, né, que o rim está falhando, tem que fazer hemodiálise a cada 3 ou 4 dias, né? Em um período de 3 a 4 horas. Então, o cara fica lá numa máquina, né, aqui nessa máquina, e essa máquina vai fazendo a filtração de todo o sangue do organismo dessa pessoa. É claro que, tipo, não é uma vida legal, né? Você toda hora tem que estar fazendo isso, né? Não é algo que te dá qualidade de vida. Então, essas pessoas são as pessoas que estão esperando pelo transplante de rim. Eu não sei se você sabe, mas a pessoa ela pode doar um dos seus rins e viver tranquilamente com apenas um rim. Ou seja, você não precisa morrer, né, para, né, doar um rim, certo? Então, a urina está formada, ela vai sair do rim e vai entrar nos ureteres, ó. Rim, pelve renal, ureter, certo?
esses ureteres são dois tubos, né, como você viu, que tem mais ou menos 25 centímetros, e eles vão levar a urina dos rins para a bexiga. A nossa bexiga, ó, a bexiga, eles levam aqui do rim para a bexiga ela tem uma capacidade de armazenamento de 500 ml, mas quando já tem ali uns 300 ml, né, já dá vontade de você urinar, né? Porque, claro, a gente não pode, né, se dar o luxo de deixar ela ficar cheia, né, depois estourar, né? Então, quando já está quase cheio, você já tá com aquela vontade medonha, né, de ir ao banheiro, certo? E um detalhe interessante é que a bexiga da mulher, ela tem uma capacidade menor que a do homem, né? Por isso, né, que a mulher, ela vai mais no banheiro, tá bom? E daí, certo, falando aqui da bexiga, vamos falar agora dessa vantagem evolutiva que a gente tem, né, com a bexiga. Por quê? Porque esse armazenamento de urina, ele é uma vantagem evolutiva. Porque quando nós viemos, por exemplo, na savana africana, né, tempo, né, que a gente era homem das cavernas e tudo mais, nós não podíamos dar o luxo de ficar urinando o tempo todo, né? Porque o predador ele está de olho, né? E o predador vai sentir ali o cheiro da sua urina, né? A caixinha da urina, e vai lhe matar. Então, essa armazenagem da urina, ela foi uma vantagem evolutiva para os animais, principalmente para evitar a ação de predadores. E claro, né? Claro que eles continuaram agindo, só que com menor agiram menos, né? Beleza. Então, claro, né, se você fica gotejando lá o tempo todo, vai ser mais fácil para eles lhe pegar, né? Daí, um detalhe interessante é que depois a urina que está na bexiga, ela vai ser eliminada por um outro canal chamado de uretra. Uretra. Um detalhe interessante é que nos homens, a uretra ela serve tanto como sistema excretor, como um sistema reprodutor, né? Porque por onde também é eliminado a urina, é eliminado o sêmen, tá bom? E um detalhe interessante é que a uretra do homem, ela tem cerca de 25 centímetros, tá bom? Tem 25 centímetros, 20 centímetros, por aí. 25 não, 20 centímetros, foi mal, gente. E a da mulher, ela tem cerca de 5 centímetros. Então, ela é muito menor que a do homem, certo? E daí, isso é interessante por quê? Por causa, novamente, né, da pedra no rim, do cálculo renal. Porque quando você começa a eliminar essa pedrinha, ela vai sair rasgando ali os ureteres, né? Chega na bexiga. Quando ela vai encaçapar ali na uretra, quando a gente está eliminando ali ela pela uretra, ela é uma pedra, gente, que vai rasgando ali a uretra, ela vai fazendo microfissuras, e você vai jogando urina ali, que arrasta, né? Você vai jogando a urina naquelas microfissuras, a urina que já é ácida, né? Então, no homem, ele vai sofrer muito mais, né? Por quê? Porque a uretra dele é maior, né? Com a pedra no rim, vai sofrer mais da pedra do rim do que a mulher, certo? E outro, né? A mulher é naturalmente mais resistente à dor, certo? Do que o homem. Por quê? Porque naturalmente a mulher, ela vai ter que passar pelo processo do parto normal, né? E isso dói pra cacete, né? O parto, né? Por isso que às vezes, né, o homem vai lá, tem um arranhãozinho, chora, não sei o que, e a mulher, né, tá lá cortando a verdura, corta o dedo, tá nem vendo, não sei o que. Mulher, naturalmente, ela é mais forte que o homem. E daí, é uma característica biológica, né? E é claro, né, que ela vai sofrer menos, né, com a pedra no rim. E daí, os rins, né, eles também funcionam, né, para o controle hídrico do nosso organismo. Ou seja, quando você está super hidratado, ele vai aumentar a eliminação de água, né, pela urina, e quando você está desidratado, ele vai reter essa eliminação de água. E claro que você vai produzir uma urina com menos água, mais concentrada, né, soluto e tudo mais.
Mesma coisa quando a regulação de soluço, né? Etapa, vai acontecer essa etapa, né? Por exemplo, se você comer um alimento salgado, né? Isso tem que ser eliminado, porque senão a sua pressão vai ficar muito alta, né? Quem vai fazer essa regulação, e é para isso que deve acontecer, né? Vão ser necessários o quê? Alguns hormônios que você tem que saber, né? O primeiro deles é o hormônio antidiurético, certo? Também conhecido aí como ADH, né? Ou vasopressina. O que esse hormônio vai fazer? Ele é produzido no hipotálamo, né? E ele é armazenado na hipófise, tá bom? Hipófise posterior. E daí ele vai, essa glândula hipófise fica logo abaixo do hipotálamo, né? E o hipotálamo fica embaixo do cérebro. Então, o que vai acontecer quando esse hormônio é lançado na corrente sanguínea? Ele vai agir diretamente no túbulo contorcido distal, aqui, né? Vai agir aqui, e no ducto coletor, e vai fazer basicamente uma coisa: fazer com que as células que estejam ali aumentem a sua permeabilidade com relação à água. E aí, claro, né, os nossos rins eles vão reabsorver muito mais água, e isso é muito importante, por exemplo, no verão, né? Quando você transpira, né? Se você está perdendo água, né, para o ambiente, né, perdendo água para caramba, né, pela tua pele, pelas suas glândulas sudoríparas, e o organismo ele vai fazer o que? Ele vai começar a reter mais água, né? Como é que ele vai fazer isso? Liberar o ADH, né? O ADH vai agir lá no néfron, no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, e vai resolver, vai reter mais água do que o normal, né? Para poder devolver essa água ao organismo, né? Para que você possa manter as suas funções metabólicas normais. Não sei se você sabe, mas tanto o álcool, né, quanto a cafeína, que é o café, né, a cafeína do café, eles inibem a produção de ADH lá no hipotálamo. E é por isso, né, que quando você lá tá bebendo, você sente uma vontade maior de urinar, né? Por quê? Porque o ADH está inibido. Então, mais água vai ser eliminada. Menos água é retida, mais água é eliminada pela urina. E no dia seguinte você está lá de ressaca, né? Por que você está de ressaca? Porque o seu corpo está desidratado. E você fica com muita dor de cabeça, né? Dor de cabeça por quê? Porque, né, depois do você beber lá, a água que está no cérebro, né? O cérebro vai ficar desidratado. Porque a água que estava lá vai para onde? Vai para o fígado. Certo? Para o fígado fazer a metabolização do álcool. Então, por isso que no dia seguinte, né, você vai lá na geladeira e bebe aquela ruma de água, né? Para restabelecer o equilíbrio hídrico. Tá bom? E daí, eu vou contar uma história aqui que teve um acidente aqui. Aqui não, lá em Fortaleza, né? Aqui, da onde eu sou. O que aconteceu? Era um time de vôlei, né? Estava na estrada e a van ela bateu. E a maioria do time ela já morreu de primeiro, né? Morreu ali na batida mesmo. Só que 2 caras eles sobreviveram. E eles saíram da van, né? E foram para a estrada pedir socorro. Quando veio um carro, o carro não viu eles e atropelou um deles. Né? O outro não foi atropelado, né? Um morreu, o outro não morreu. Só que o que foi atropelado, o que aconteceu? O pé desse cara bateu na cabeça do amigo dele. E aí destruiu o hipotálamo. E aí, né, o cara foi para o hospital, não tinha morrido ainda, mas sem o hipotálamo, né, o cara morreu, né? Beleza. Sem hipotálamo não produz ADH, não acontece a absorção de água no rim, né? Vai ser eliminada muito mais água, né, pela urina, o cara morreu por desidratação. Então, quando é a tua hora, não tem escapatória não. E daí, né, a gente tem uma doença que geralmente tem cunho genético, que faz com que as células do túbulo contorcido distal e do ducto coletor,
elas não sejam sensíveis ao ADH, né? Então, o ADH ele vai chegar ali, mas elas não respondem à presença do ADH e não se tornam permeáveis à água. E, consequentemente, essa pessoa ela vai eliminar um volume muito grande de urina e vai aumentar a concentração, né, de solutos, né, dentro do organismo. Daí, isso é um grande problema, né, que pode levar a pessoa à morte. Essa doença é conhecida como diabetes insípidos, certo? Então, quando você está com pressão baixa, o que as pessoas pedem para você fazer, né? Colocar um pouquinho de sal, né, debaixo da língua, né, para aumentar a pressão. E daí, por que isso acontece, né? Porque existe um hormônio, né, falei aqui da diabetes insípidos, né? Agora vamos falar desse hormônio aqui, ó. Existe um hormônio chamado aldosterona, né, que ele é produzido pelas glândulas suprarrenais, certo? No córtex da glândula suprarrenal, numa zona chamada zona glomerulosa. Mas isso aí você não precisa saber, não. Eles vão ficar, e essas glândulas suprarrenais, né, vão ficar acima dos rins. E esse hormônio está diretamente envolvido com o controle de sais dentro do nosso corpo. Principalmente o sódio, né, o sódio e o potássio. E automaticamente, né, ela também controla a quantidade de água no nosso corpo. A aldosterona, ela tem uma ação muito importante quando a sua pressão está baixa. E aí precisa aumentar. Daí o que ela vai fazer? Essa aldosterona, quando você está com pressão baixa, a primeira coisa que o seu rim vai produzir é um hormônio chamado renina. Essa renina, esse hormônio, ele vai agir em cima de uma proteína chamada angiotensinogênio. E essa proteína é produzida pelo fígado e é encontrada na nossa corrente sanguínea. E quando a renina vai agir, né, nessa proteína, do angiotensinogênio, vai produzir um hormônio chamado angiotensina, certo? Esse hormônio chamado angiotensina que vai estimular a produção de aldosterona pelas glândulas suprarrenais. Então, não tem estresse, né? Beleza. Então, né, foi produzida a aldosterona. O que vai fazer? A aldosterona ela vai atuar principalmente no túbulo contorcido distal, lá nos néfrons, fazendo a reabsorção de sódio, né? Essa reabsorção de sódio vai fazer com que o nosso organismo reabsorva mais água, tá bom? Automaticamente vai acontecer isso. E eu tenho também o quê? Como eu tenho mais água no meu rim, né? Quanto mais água dentro do meu corpo, mais alta vai ficar a minha pressão, né? Então, se você tem a pressão baixa, você ingere sal por causa disso, porque o sal tem um cloreto de sódio, tem um sódio, né? Colocou sódio para dentro, mais água vai ser retida, mais alta vai ficar a pressão, né? Pronto. Então, quando você come... E ao contrário, quando você come algo muito salgado, né? O que vai acontecer? Esse sal, esse cloreto de sódio... Ao contrário não, né? Nessa linha de raciocínio. Ele vai chegar lá no teu rim, né? Parte dele vai ser reabsorvido, né? E isso automaticamente vai absorver mais água e vai aumentar a pressão. Isso é tão interessante quando a pessoa sofre de pressão alta, os medicamentos, né, eles vão agir justamente nessa proteína chamada angiotensinogênio. Nós temos aqui o exemplo do captopril, né, que é um antihipertensivo, vai agir no angiotensinogênio e não vai deixar ele produzir a angiotensina. Consequentemente, não vai ter um estímulo para a aldosterona. Você não tem uma reabsorção alta de sódio e daí não tem uma reabsorção alta de água pelos rins. Consequentemente, vai abaixar a pressão. Interessante salientar que a aldosterona, né, quando ela é eliminada, ela também estimula a sensação de sede, né? E daí, a função dela é o que? Aumentar a pressão. Eu preciso de água, né? Meu corpo está desidratado, eu estou perdendo água, né? Daí, minha pressão está baixando, então, me dá sede para botar mais água dentro do meu corpo e, consequentemente, também aumentar a pressão. Mais um detalhe interessante, né?
A aula tá ficando um pouquinho longa, mas vai dar certo, viu? Vamos lá. Mais um detalhe interessante. A aldosterona, ela também está envolvida no processo no controle do processo de eliminação do potássio. Certo? Certo. Beleza. Daí, vamos falar só mais de um hormônio aqui, ó, que é o peptídeo natriurético atrial, PNA. Ele não é produzido no rim, nem na suprarrenal, certo? Ele é produzido aonde? No coração, certo? Ó, atrial, átrio, né? Produzido no coração. Está envolvido no processo de redução da nossa pressão sanguínea. Ou seja, a aldosterona aumenta, né? E ele está envolvido na redução. Ou seja, quando a nossa pressão está muito alta, isso vai causar dilatação dos átrios, né, do nosso coração, e estimulando a liberação desse hormônio, que pode ser chamado de PNA, certo? Então, libera esse hormônio, PNA. Esse hormônio ele vai atuar diretamente na inibição da produção de aldosterona, certo? E lembre-se que a aldosterona ela aumenta a absorção de água, né, pelo nosso rim, a partir do momento que você tem um hormônio, né? E aí, a partir do momento que você tem um hormônio que impede a aldosterona, que a aldosterona funcione, o que é que vai acontecer? Mais água vai ser eliminada pelo rim, e aí, claro, a tua pressão começa a baixar, certo? Então, a pressão estava baixa, eu tenho que trabalhar com a aldosterona que vai aumentar a absorção de água e de sódio lá no rim e, consequentemente, aumentar a pressão. Quando eu quero abaixar a minha pressão, eu vou trabalhar com o peptídeo natriurético atrial, né? PNA, e ele vai inibir a aldosterona, e aí sua pressão vai ficar baixinha, baixinha. Pronto, gente. Essa foi a aula. E eu queria só resolver com vocês as questões da apostila. Aqui, se não beber água, nós faz pedrinha. Então é importante, gente, bebam água, certo? Para evitar essa dor terrível da pedra nos rins aí. Vamos fazer aqui algumas questões da apostila, né? Que eu falo mais uma vez, está no Drive, tá bom? A apostila na página 195, tá bom? Vou fazer aqui só 2 exercícios de fixação. O primeiro, foi recomendado uma dieta especial a uma pessoa que precisa reduzir os níveis de ácido úrico no sangue. Nesse caso, é recomendável que essa pessoa reduza o consumo de alimentos como... E aí? A. Laranja, limão e outras frutas cítricas. B. Manteiga e frituras em geral. C. Carne, leites e ovos. D. Doces e massas. Ela precisa reduzir o quê? Aí. Consumo de... Letra C, né? Carne, leite e ovos. Por quê? Porque isso é proteína. E proteína vira o quê? Compostos nitrogenados, né? E um dos compostos nitrogenados é o ácido úrico. Então, se eu quero reduzir ácido úrico no meu sangue, eu tenho que reduzir a absorção de proteínas, né? O consumo de proteínas. Reduzindo o consumo de proteínas, vou ter menos compostos nitrogenados, menos ácido úrico. Então, letra C. Segunda, os rins podem excretar grande quantidade de urina diluída ou pequeno volume de urina concentrada sem grandes alterações nas excreções de solutos, como sódio e potássio. As ações do hormônio antidiurético têm papel fundamental no controle do grau de diluição ou concentração da urina. A secreção de ADH pode ser aumentada ou diminuída por estímulos no sistema nervoso central, bem como por diversos fármacos e hormônios. A liberação do ADH é estimulada pelo quê? Consumo de álcool? Não, o consumo de álcool vai inibir. Aumento da volemia também não, porque se eu tenho um aumento no meu volume de água, para que eu vou querer reter mais água? Se é isso que o ADH faz, né? É um hormônio antidiurético, ele impede de mijar, ele impede de antidiurético. Diurese é xixi, tá bom? Ele impede você urinar. Então, se eu estou com muita água, para que eu vou querer reter mais? Não, eu posso urinar. Vamos para D de dado. Aumento da pressão sanguínea? Não. Se eu estou com aumento da pressão sanguínea, então eu estou com muito volume ali, muita água, porque eu vou querer reter mais. Decréscimo da osmolaridade plasmática? Também não, né? Só se fosse um acréscimo da osmolaridade plasmática.
Aí vai ser isso aqui, ó, letra C, a resposta. Vômito seguido de náusea. Por quê? Porque eu estou vomitando, estou perdendo água, o meu corpo vai ficar desidratado e o ADH vai ser estimulado para quê? Rapaz, o cara já está perdendo muita água no vômito. Eu tenho que reter água aqui para ele não perder cada vez mais. Então, isso vai ser a estimulação da ADH. Ele vai ser liberado, né? Um dos exemplos, vômito seguido de náusea. Letra C. Certo? Então, eu respondi as duas questões da apostila de exercício de fixação. Aí tem os exercícios propostos para vocês fazerem. Né? Qualquer dúvida, falem comigo. Tem meu WhatsApp aí nos grupos. E foi um prazer a gente dar aula para vocês. Até a próxima semana, certo? E a próxima semana a gente vai falar de sistema nervoso, certo? Vai ser a aula 12. Finalizamos aqui a aula 11. Próxima semana, aula 12. Então, gente, boa semana aí, bom final de semana para vocês. Se cuidem e até próxima semana. Valeu!